A dor lombar, ela acaba apresentando múltiplas causas, que a gente já sabe, assim, elas são bem definidas, mas na grande maioria dos casos, em 80 a 90% dos casos, a verdadeira causa da dor lombar, ela não é identificada no paciente. Mesmo depois que ele já fez avaliação clínica, já fez exames de imagem, ela, em 80 a 90% dos casos, não consegue definir qual é a causa da dor lombar. Então, para facilitar, eu vou dividir aqui para vocês as causas da dor lombar em primária e secundária. A gente fala que a causa da dor ela é primária quando existe alguma alteração em uma estrutura própria da coluna que está sendo a causa da dor. Então, por exemplo, uma alteração na vértebra, no disco intervertebral, na cartilagem, nos ligamentos, tendões ou músculos. Quando a alteração está em estruturas próprias da coluna vertebral, a gente fala que a causa da dor lombar é primária. E a dor lombar primária, ela ainda pode ser dividida em mecânica e neurogênica. No caso da dor primária mecânica, ela é responsável por 80 a 90% dos casos de dor lombar, tá? Sendo que dessas causas mecânicas, a grande maioria, que vai mais ou menos em torno de 65 a 70% desses casos aqui, a gente fala que é de causa desconhecida, porque ela está associada ou alguma alteração muscular, uma tensão ou uma contratura, ou uma inflamação de um tendão, né, uma tendinite, uma lesão de ligamento, isso tudo que é devido a uma má postura, a uma sobrecarga que a pessoa realizou na academia ou em casa pegando um peso, algum movimento corporal que não foi adequado, a esforços repetitivos, ou mesmo sedentarismo, que acaba levando à fraqueza da musculatura, né, e uma frouxidão ligamentar. Então, dos 80 a 90% dos casos de mecânicos, de 65 a 70% é de causa desconhecida. Depois, outros fatores mecânicos, degeneração do disco intervertebral, artrose da coluna, que é conhecida como espondilose, fraturas das vértebras, que é conhecido como espondilolise de fratura, tá? Que mais? Deformidades congênitas, como, por exemplo, escoliose ou hipercifose, tá? Então, dentro das causas primárias, a gente tem as causas mecânicas e neurogênicas. Das causas mecânicas, a gente tem causas desconhecidas, que normalmente são associadas a alterações musculares, de tendão e de ligamentos. A gente tem degenerações do disco, artrose da coluna, fratura, né, das vértebras ou deformidades congênitas. E também tem as neurogênicas, que correspondem a 5 a 15% dos casos. Então, pode observar que a grande maioria dos casos estão relacionados a um fator mecânico de causa desconhecida, tá? Dentro das neurogênicas, a gente tem hérnia de disco, estenose do canal medular, tem lesão da raiz nervosa por conta de osteófitos, que são os famosos bicos de papagaio, né? Ou então fissura
do anel fibroso, que é aquela parte mais externa do disco intervertebral, e a fissura desse anel acaba liberando substâncias químicas que vão irritar, né, então, de uma forma química, as raízes nervosas ou as síndromes por falhas cirúrgicas. Por exemplo, às vezes paciente que fez infiltração de medicamento para aliviar dor, às vezes tem uma inflamação das meninges da coluna, que é chamado de aracnoidite, ou então aderências peridurais, tá? Que são resultados de falhas cirúrgicas.